gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar sobre o nosso trabalho no aeroporto, né? Quando nós saímos do ramo de loteria. Foi o trabalho que a gente conseguiu. Foi um trabalho como transfer no aeroporto de Munique. O Edgar conseguiu esse trabalho antes de nós irmos tentar dar uma passada, né? Eu digo assim, a gente queria tentar muito ficar lá em Swansea, né, na Inglaterra, mas acabou que não deu certo. E antes de ir pra lá, o Edgar fez uma entrevista, como eu comentei no outro vídeo, né, e aqui no aeroporto de Munique. E nessa entrevista, ele demorou um tempinho pra receber a resposta, né, a moça que fez a entrevista demorou pra ligar, pra informar o que tinha acontecido, se tinha passado, se não tinha. E quando a gente tava lá, em Swansea, acho que uns 3 dias depois, 4 dias depois, ela ligou falando que ele tinha passado na entrevista e que a gente poderia voltar, né, voltar não, que a gente poderia, se ele poderia novamente ir até lá para conversar os detalhes finais e acertar a vaga de trabalho. Ele aceitou, óbvio, né, porque lá em Swansea a gente ia ficar um tempo sem saber como que as coisas iam acontecer. Ele conseguiria começar a trabalhar, tipo, no dia seguinte se ele arrumasse qualquer trabalho. E eu não, né? Eu teria que esperar todo o processo burocrático, enfim, a gente acabou não apostando nisso e voltamos para a Alemanha. Então ele começou a trabalhar lá, começou a gostar do trabalho, dizia que o trabalho era bem simples, bem tranquilo. Então tinha uma rotatividade muito grande, né, de funcionários. E um mês depois, mais ou menos, que o Edgar estava trabalhando lá, ele conseguiu uma entrevista para mim. Eu fui nessa entrevista, passei e também comecei a trabalhar lá. Era um trabalho super simples, muito flexível, bem tranquilo de fazer, inclusive, e foi muito legal, era uma experiência muito bacana. Então, assim, como funcionava esse trabalho? O aeroporto, ele tem vários estacionamentos, mas o estacionamento principal, que ficava no próprio aeroporto, as pessoas vinham, devolviam os carros que elas alugavam, tá? Existiam, se eu não me engano, 5 ou 6 locadoras. Eu não vou citar os nomes aqui porque eu não consigo me lembrar de todas, tá? E esses carros, essas pessoas largavam esses carros alugados ali no estacionamento principal. Tinha uma equipe, né, uma galera que pegava esses carros, levavam para um lava rápido que ficava dentro desse estacionamento. Lá tinha uma outra equipe que lavava, secava o carro, polia, deixava ele bonitinho, aspirava, zero bala. E essa mesma equipe que levava o carro para lavar, pegava o carro e tirava dali do lavar rápido e levava para os andares. Então, assim, a pessoa deixava o carro no primeiro andar, ali, no primeiro andar, né? O lavar rápido ficava no segundo ou terceiro andar de outro prédio que fazia ponte com o prédio principal do estacionamento. Depois eles traziam de volta para os andares. Cada andar tinha o subterrâneo, que ali tinha 2 locadoras. Aí tinha o primeiro andar, era onde o térreo, onde as pessoas largavam os carros, deixavam os carros alugados. E depois tinha o primeiro, segundo e terceiro, se eu não me engano, ou até o quarto. E cada um era de uma locadora específica. Então, essa equipe que levava os carros para lavar, depois pegava os carros limpos e levavam para suas vagas em seus determinados andares, né? Seus respectivos andares. E nós, que éramos transfers, pegávamos esses carros e levávamos eles para outros estacionamentos, fora do estacionamento do aeroporto, do estacionamento principal. Ficava ao redor assim, do aeroporto, mas não tão perto como esse que era, tipo, incluso, era embutido no aeroporto. E aí, cada ponto de estacionamento que ficava mais afastado era de uma respectiva locadora. Então, por exemplo, sei lá, da Localiza. Tinha só uma da Localiza. Que aqui não é Localiza, desculpa, gente, eu me confundindo com o Brasil. É Europcar, mas é o mesmo slogan, as mesmas cores. Eu não sei se é a mesma locadora, mas muito parecido a propósito, né? E, enfim, tinha lá, sei lá, a Hertz, Localiza não, mais uma vez, a Hertz, a Europcar ou a Sixt, que são bem famosas aqui. Então, nós pegávamos os carros nesse estacionamento principal depois de limpos e levávamos para distribuir para os seus devidos estacionamentos exclusivos, né? Vamos dizer assim.
E aí, como funcionava? Nós tínhamos uma equipe, sei lá, de umas 10 pessoas mais ou menos. 9 pessoas. Umas 9, 10 pessoas. Até mais, às vezes tinha 11, 12 pessoas, mais um motorista de uma van. Tinha uma van e a pessoa que dirigia a van, ela era responsável para ficar com as chaves desses carros que nós tínhamos que transportar para outros estacionamentos. Então ela distribuía as chaves, aí a gente ia lá, buscava o carro e depois levava o carro para os seus respectivos estacionamentos fora do aeroporto. E depois nós voltávamos para buscar mais carros e aí essa pessoa da van que nos trazia de volta, que nos transportava dessa vez. Então, funcionava dessa maneira. Às vezes era próximo ao aeroporto, às vezes a gente ia em outras cidades buscar os carros, né, um pouco mais longe, por exemplo. A gente fala aeroporto de Munique, mas o aeroporto de Munique ele fica longe do centro urbano de Munique, tá? Então, de lá do aeroporto até o centro urbano, às vezes a gente precisava buscar alguns carros e era sempre uma aventura, né? Porque a gente ia com a van e voltava dirigindo, ou a gente levava um carro, deixava lá e voltava com outro carro. E era assim mais ou menos que funcionava. Então era um trabalho bem dinâmico, um trabalho bem tranquilo, era um trabalho muito flexível, né? Nós tínhamos muito contato com várias pessoas de vários países. Então a gente aprendeu algumas palavras em outros idiomas, isso era bem bacana. Então foi uma experiência incrível, tá? Apesar do salário não era um salário muito bom, tá? Era um salário baixo, porque era um valor de, se eu não me engano, 1.200 euros líquido, tá? A gente recebia 1.200 euros líquido. Então girava em torno assim de uns 1.500, né? Porque tem todos os descontos, então a gente recebia aí 1.200 euros líquido. Só que se você for colocar no papel aluguel, que é caríssimo aqui, mesmo a gente morando num quarto de... Nessa época a gente morava na pensão. Então mesmo a gente morando no quarto de pensão, que eu acredito que a gente pagava 500 euros, se eu não me engano, era isso, um pouquinho mais, assim, não chegava a 600 euros. Então, né, e dividindo por duas pessoas, vamos colocar que fosse, sei lá, 500 euros, né, dividido para mim e para o Edgar. Então daria 250 para cada, fora a alimentação, mais o combustível que a gente tinha que colocar no carro para se locomover, porque nós morávamos numa cidade, o aeroporto fica em outra. Então a gente tinha essa locomoção que não era tão perto. De carro era rápido e perto, mas se fosse para ir de transporte ia demorar mais tempo. Fora que transporte aqui não é tão barato, então assim, não é um absurdo de caro, tá, gente? Quando eu digo que não é tão barato, é que não é assim como as pessoas pensam, é tipo 1 euro, 2 euros. Não, não é isso, tá? Então, tinha todos esses custos no final, tipo, não sobrava, sei lá, devia sobrar em média uns 800 euros pra gente usar como, de repente, precisasse comprar uma roupa, precisasse sair, ou se a gente quisesse comer fora, alguma coisa desse tipo, tá? Então, tirando essa questão do salário, gente, era super tranquilo, era um trabalho muito bom e era muito fácil de fazer, porque a gente praticamente só dirigia carro, era o que a gente fazia. De vez em quando, quando começou o próximo final do ano, que começou a crise, final do ano de 2020, que começou a crise do corona lá, né? Então os trabalhos começaram a diminuir, porque as pessoas pararam de, né, começou esse negócio de quarentena, não saiu de casa, não abria aeroporto, né, não tinha eram cancelados voos, nem tinha, acredito, sei lá. E então as pessoas deixaram de alugar os carros, né? E com isso nosso trabalho diminuiu bastante. Então muitas pessoas foram desligadas. Nós, inclusive fomos uma delas, mas não só por questão de falta de trabalho, mas porque essa empresa em si que nós trabalhamos, ela abriu insolvência, como eles dizem aqui, e foi muita gente mandada embora. Eu acredito que ela ainda tenha um funcionamento, porque eu lembro que na época seria comprada por uma empresa da Inglaterra e ficou um grupo de pessoas muito pequeno lá para trabalhar e fazer esse trabalho de transporte, né, de carros que nós fazíamos. E eu não sei como que isso tá hoje em dia. Nós temos contato, né? Nós ainda conhecemos pessoas que trabalham lá, mas não conversamos mais, não temos aquele contato que tínhamos no dia a dia. Então, eu nem cheguei a perguntar nem investigar essa situação. Mas eu sei que ainda funciona, não é mais a empresa que nós trabalhávamos, é outra empresa e com, assim, uma quantidade extremamente menor de funcionários do que era antigamente. Mas antes, na questão do vírus, né, ter se espalhado e toda essa situação ter acontecido, gente, a experiência foi incrível. Nós dirigimos carros luxuosos,
Eu vou deixando as imagens aqui pra vocês acompanharem, porque eu dirigi carros que eu não sei se algum dia ainda vou dirigir na minha vida. Pode ser que sim, quem sabe eu não viro uma blogueirinha famosa, né? E consigo voltar a dirigir carros desses, mesmo que por convite de pessoas que tenham esses carros. Foi extremamente bacana, foi uma experiência muito legal. O fato de ter conhecido outras pessoas, outras culturas. Então foi isso, gente. A nossa experiência com outro trabalho sem ser na gelateria foi como transfer de carro no aeroporto. A gente só dirigia, foi um trabalho muito tranquilo e muito legal. Eu sofri um acidente, inclusive, trabalhando nesse emprego. Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o que aconteceu, como foi a história do acidente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Ah, pessoal, se vocês estão gostando dos meus vídeos, por favor, deixa o like aí, não vai custar nada pra você. Vai me ajudar bastante, porque ajuda ao YouTube mostrar o conteúdo pra mais pessoas. E com isso, dá uma motivação pra gente estar aqui criando conteúdo, trazendo informações legais. Deixem também nos comentários o que vocês têm vontade de ver por aqui, que com certeza eu trago pra vocês, quer dizer, com certeza estiver dentro do meu alcance, claro. E é isso aí, deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, que também não custa nada pra você, mas pra mim vai ser muito gratificante e uma ajuda muito grande. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, que eu já repeti isso 10 vezes. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!